Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Hoje, ideia pra gente fazer aqui no nosso canal, uma ideia de falar sobre período colonial, sobre a principal economia colonial, o principal produto na pauta de exportação do período colonial, do início do período colonial. Vai seguir assim até o período de segundo reinado, por exemplo, sendo o segundo produto na pauta de exportação, que é falar de açúcar, beleza? Sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, tá? Não esquece de deixar a curtida, de compartilhar, de se inscrever, de ligar, de apertar o sininho. Não esquece disso, pelo amor de Deus, hein, ô cidadão. E ó, lembrando, a ideia do canal é ajudar aqueles que vão fazer, seja os concursos militares voltados para a SpaceX, Colégio Naval, a própria ESA, ou também para vestibular, beleza? Falamos aí de UERJ, de Enem, FUVEST, enfim, vários desses vestibulares espalhados pelo país, viu? E ó, quando nós falamos de uma sociedade colonial, de uma economia colonial, é necessário entender o que está acontecendo antes. E quando nós falamos do que está acontecendo antes desse sucesso, entre aspas, que vai ser a produção açucareira, a gente está falando do período pré-colonial, a gente está falando ali da exploração do pau-brasil. É o período que Portugal não vai explorar de fato o território brasileiro. Vão ser enviadas expedições, como por exemplo expedições guarda-costas, comandadas, por exemplo, pelo Cristóvão Jacques, enfim, e dentre outras, explorando especificamente pau-brasil. Beleza? Aí falamos, por exemplo, da diferenciação entre escambo e estanco, o escambo voltado para, entre aspas, troca, né, de um produto pela mão de obra indígena, o estanco voltado para monopólio real, enfim, tudo isso é falado na primeira, na segunda aula de história do Brasil que você tem com o seu professor. A ideia da aula de hoje é dar continuidade a isso e falar especificamente de açúcar e como essa sociedade, como esse Brasil colonial se forma a partir da produção açucareira. Beleza? E só para deixar claro, quando nós falamos nesse cenário, nós falamos do período a partir de 1532. Beleza? Bom, dito tudo isso, iniciamos o conteúdo com o nosso slide a partir do momento em que fazemos a pergunta clássica. Por que o açúcar? Por que Portugal escolhe o açúcar para ser produzido no Brasil? Primeiro, um produto altamente lucrativo na Europa. A Europa não consegue produzir. Além disso, Brasil, o litoral brasileiro, ele vai ser muito importante, seja para a produção açucareira, seja até mesmo o próprio café. Beleza? Falamos ali no século XIX, na região do Vale do Paraíba, na região do Oeste Paulista, por exemplo. Mas o açúcar vai ter a sua atuação, vai ser plantado, cultivado de fato no Nordeste brasileiro. Beleza? Falamos ali da região de Pernambuco, por exemplo, parte da Bahia, até porque é uma região que possui um clima muito favorável. Falamos de um clima tropical, litorâneo, um solo muito fértil, o solo Massapê, segundo solo mais fértil do país, atrás somente do Terra Roxa. Enfim, tudo isso proporciona Portugal a iniciar a produção, ou melhor, o plantio da cana-de-açúcar, que vai ser baseado na plantation, beleza? Quando falamos em plantation, só para deixar claro, falamos em latifúndio, exportação, monocultura e na utilização de mão de obra escrava. Até porque teremos também, por exemplo, a participação da igreja impedindo os portugueses de escravizar indígenas em território brasileiro, beleza? O domínio do cultivo vai ser de Portugal, só que perceba que é o domínio do cultivo, porque a participação dos holandeses nesse momento, e aí principalmente até 1580, que é quando se inicia o período de União Ibérica, por exemplo, teremos uma relação muito próxima envolvendo Portugal e Holanda, onde a Holanda vai comprar essa cana-de-açúcar plantada por Portugal e ela é quem vai comercializar, ou seja, a Holanda, ela praticamente, como segundo o professor Gilberto Cotrim coloca no seu livro História Global, é o país, na verdade, que vai ficar com a maior parte do lucro dessa cana-de-açúcar, ou melhor, desse açúcar, beleza? Bom, além disso, nós falamos da divisão dessa produção, tá? No território brasileiro, falamos, por exemplo, na instalação do engenho, e aí nós falamos, por exemplo, no estabelecimento, o que é engenho, né? É o estabelecimento onde vai se produzir açúcar, beleza? Por isso falamos em senhores de engenho, ou seja, donos das terras onde se produz açúcar, beleza? Bom, temos Casa Grande e Senzala, isso aí o professor Gilberto Freire, no início do século XX, coloca muito bem pra gente, faz essa diferenciação entre Casa Grande, onde vai ficar o senhor de engenho, onde mora o senhor de engenho junto com sua família,
e a senzala, onde vai ficar o escravo com a sua família, com seus descendentes, beleza? Ou até mesmo com vários outros escravos, beleza? Só lembrando, tá? A chegada de escravos no território brasileiro, iniciada ali já na década de 1540 principalmente, beleza? Só que dentro de todo esse engenho, citamos os dois principais, Casa Grande e Senzala, só que nós temos várias outras construções. A Casa de Engenho, onde vão ficar a moenda e as fornalhas, por exemplo, a Casa de Purgar, onde o açúcar vai ser branqueado, os galpões, temos a redução, é o local onde nós teremos a redução dos blocos de açúcar e ele se transformando em pó, ou seja, a ideia de você refinar esse açúcar, e a capela, a reunião da comunidade local aos domingos, ou seja, o que você conhece hoje como capela voltada para a religiosidade já acontecia no período colonial, onde a comunidade dentro desse engenho já se reunia todo domingo, beleza? Bom, além disso, nós ainda temos um mercado interno. E só lembrando, tá? Tem no canal, o primeiro vídeo do canal é uma questão onde é perguntado qual produto não é voltado para o mercado interno. O gabarito foi açúcar, perceptível, porque nós já falamos aqui que o açúcar baseado na plantation é voltado para exportação, beleza? Não esquece. Vai o bisuzinho para vocês não esquecerem. Como lembrar de plantation? Lembra de leme, latifúndio, exportação, monocultura e mão de obra escrava, beleza? Pro mercado interno, falamos, por exemplo, na produção de mandioca, do milho, do feijão. A pecuária vai ser voltada para o mercado interno, importante para alimentação, para transporte, para fornecimento de couro no frio, para força motriz. Ou seja, a pecuária é muito importante, inclusive, para o processo de interiorização do território. Junto, claro, com a ação dos bandeirantes. Beleza? Bom, falamos ainda sobre a utilização dessa mão de obra escrava. Tem ao seu lado direito, cada quantidade de escravos que chega em determinados séculos, desde o século XVI. Claro, isso é uma média, tá? Só para deixar claro, segundo o professor Gilberto Cotrim. Perceba como o século XIX, mesmo com o fim do tráfico de escravos em 1850, o número ele é muito grande da chegada de escravos, beleza? Bom, mas além disso, a mão de obra escrava ela vai ser utilizada durante todo o período colonial e também durante o Império. Mesmo com o fim do tráfico de escravos em 1850, ainda utiliza-se mão de obra escrava, seja através do tráfico internacional, a partir de 1850 proibido, seja através da migração interna desses escravos saindo do Nordeste em direção ao Sudeste na produção do café. Aqui, já falamos, por exemplo, dessa migração do Nordeste para o Sudeste durante ainda o período colonial, sem chegar no Império. Quando nós falamos da transferência, por exemplo, da capital, saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste. Rio de Janeiro se tornando capital em 1763, já no período pombalino, por conta da produção aurífera em Minas Gerais, principalmente, onde teremos a utilização também de mão de obra escrava. Beleza? E claro, no cenário do século XVI e início do século XVII, nós falamos primeiro uma barreira cultural, ou seja, além de todo o cenário onde a igreja passa a se opor à escravização de indígenas, até porque a ideia da igreja nesse cenário era de expansão da fé cristã, a atuação, por exemplo, da Companhia de Jesus, principalmente dos jesuítas em território brasileiro, temos ainda a não adaptação dos indígenas a esse tipo de trabalho forçado, a esse tipo de trabalho onde o africano escravizado ele já era acostumado no litoral africano, por exemplo, beleza? E claro, além de epidemias, aí falamos da contração de doenças por vários indígenas, falamos, por exemplo, da contaminação da gripe. O indígena ele não possui os anticorpos como o europeu já possui, como o próprio africano escravizado possui. Ou seja, você vai perdendo o Brasil vai perdendo vários indígenas no decorrer da chegada desses africanos escravizados, e até mesmo dos europeus. E ainda a preferência da própria coroa portuguesa, da própria burguesia portuguesa, pelo tráfico de escravos, que era altamente lucrativo nesse cenário. Beleza? Bom, além de tudo isso que nós estamos, o que eu acabei de falar, a preferência pelo tráfico, ela é muito forte, porque ele é altamente lucrativo. Beleza? Bom, para fechar, temos ainda a diferença de vários tipos de escravos, segundo o professor Gilberto Cotrim coloca pra gente, no seu livro História Global, onde temos, por exemplo, o escravo de ganho, aquele que vai viver na cidade e realizar vários
trabalhos temporários em troca de pagamento. E lembrando, todo esse capital que ele vai receber, é claro, é voltado para o senhor dele, beleza? Seja o senhor de engenho, por exemplo. Temos o escravo do eito, aquele que vai trabalhar nas lavouras, 15 horas por dia, quem vai sofrer castigo exemplar. Como assim castigo exemplar? Em praça pública, para mostrar que, caso algum escravo tente se rebelar ou fazer algo do tipo, vai acontecer a mesma coisa com ele. Ou seja, você consegue controlar os motins de escravos nesse cenário, mesmo que no século XVII, por todo o século XVII, vamos ter o principal cenário de resistência escrava, que é o Quilombo dos Palmares, beleza? Temos os escravos domésticos, aqueles que eram escolhidos pelo senhor, vão ser considerados mais bonitos, dóceis, confiáveis, vão ficar dentro da casa do senhor, ou seja, dentro da ideia de casa grande, como nós colocamos no início dos slides. Além do boçal, aquele recém-chegado que não conhece nada de língua portuguesa, por exemplo, vai ter dificuldade com rotina de trabalho. E o ladino, aquele que é mais valorizado, aquele que vai entender a língua portuguesa, aquele que já trabalhou com essa rotina no litoral africano, beleza? E aí falamos, como já colocado, como no escravo do eito, de 15 a 16 horas por dia, beleza? Bom, senhores, um prazer, viu? Espero que tenham gostado e até a próxima, viu? Não deixa de deixar a sua curtida, não deixa de compartilhar, de curtir, enfim, beleza? Ó, abraço e até a próxima, viu? Beijo!